E é o seguinte, né, na aula passada, só para a gente dar uma lembrada, a gente basicamente definiu, né, o equacionamento para determinação, né, de tensão devido, né, a um momento fletor, tá certo? E essa aqui é a nossa equaçãozinha, né? Esse sinal, né, tem a ver, né, com o sentido do momento, né? E vai depender aí da situação de aplicação do momento, em que plano ele está sendo aplicado, né? Como eu disse na outra aula, eu não quero vocês decorando dessa forma, tá certo? Eu quero vocês entendendo, né? Que para a convenção que a gente assumiu, tipo, momento em torno do eixo Z é no sentido que anti-horário quando eu estou à direita e horário quando eu estou à esquerda. Esse momento, ó, vai gerar tensões negativas acima do centroide, ou seja, para posições positivas de Y, né? E gerar tensões positivas para valores negativos de Y, né? Abaixo do centroide, tá certo? Então, nesse caso, né, para matemática bater com a física, eu uso o sinal de menos, tá certo? Mas eu quero vocês avaliando, sabendo fazer essa avaliação, né, problema a problema, tá bom? E isso vai ser muito importante quando a gente vê flexão em mais de um plano, tá? Que talvez a gente ainda chegue lá hoje, né? Mas sem pressa, vamos lá. Vimos o comportamento, né, dessas tensões que são lineares, tá certo? Só relembrando aí, né? Lineares, né, e saem de valores positivos ou negativos, passam por um centroide com valor zero e mudam de sinal, não é isso? E as tensões sempre na direção da própria viga, tá certo? E aí, vamos resolver esse probleminha aqui, tá certo? Então, esse exemplo, né, na verdade, vou dar um tempinho aí para vocês, né, como já é de praxe, para aplicação dessa fórmula, tá certo? Aí aqui, pessoal, já vai servir esse exemplo também para a gente dar uma lembrada, né, de como a gente calcula a centroide de uma seção composta. Uma seção retangular, uma seção quadrada, uma seção circular, todo mundo sabe. Uma seção composta, né, a gente sabe, né, que tem que usar esse equacionamentozinho aqui para definir o centroide. O centroide é importantíssimo, pessoal, porque aí vocês já definem ali a origem do teu sistema de coordenadas, tá certo? Para você saber, né, olha, se for só tem flexão, acima desse centroide eu tenho tensões com um sinal e abaixo eu vou ter com outro sinal, né? Então, a primeira coisa é isso, né, determinar o centroide da seção, tá certo? E depois, né, pessoal, calcular o momento de inércia, né? Ó, olha a equaçãozinha aqui, ó, momento de inércia da seção, tá certo? Então, o que acontece, né? Quando a gente tem seções compostas, né, seções transversais compostas, a gente tem que aplicar o teorema de eixos paralelos, tá certo? Esse exemplo aqui vai servir para a gente dar uma relembrada nisso e já aplicar o equacionamento aqui que a gente aprendeu, tá? Então, vamos lá, 5 minutinhos aí para vocês. Bom, pessoal, vamos lá, vamos apresentar aqui, né, a solução desse exercício. O que está sendo pedido aqui as tensões máximas de tração e compressão e o raio de curvatura, tá certo? Dessa viga. Como eu tenho aí flexão pura, pessoal, tá certo? Eu só vou ter um raio de curvatura, tá certo? Em qualquer posição que eu pegar aqui da viga, eu só vou ter um raio de curvatura, né? Isso é característica da flexão pura, né? Se eu tivesse um momento variando, por exemplo, linearmente aqui, por exemplo, se em vez de eu ter um momento, que aqui, isso aqui é um momento concentrado, né? É uma forma de representá-lo. Uma linha grossa que, em vez de representar essa linha aí mais grossa, a gente faz com duas setas. É outra forma também de representar, né? Se em vez de um momento aqui, eu tivesse uma força aqui vertical, qual seria o comportamento do momento, pessoal, ao longo dessa viga? Vamos lá. Como é que o momento ia variar, pessoal, ao longo dessa viga? Seria uma função de que grau? Vamos lá, mudando um pouco a pergunta. A equação do momento.
Ih, pessoal, olha lá, hein? Não é mais momento de ter esse tipo de dúvida. Pessoal, se eu só tenho um esforço concentrado de força, né? Uma viga aqui em balanço, tá certo? Primeiro, quanto é o momento aqui na extremidade, onde eu estaria aplicando a minha força? Quanto é o momento aqui na extremidade? Quanto seria? Gabriel. Zero. Não. Anderson, falou zero. Leilani, Zero. Zero. Perfeito. Perfeito, Leilani. E onde seria o valor máximo desse momento? Lá no engaste. No meio? No engaste? No engaste, né? Isso, lá no engaste. Perfeito. Perfeito. Ou seja, e ela segue aqui, que tipo de função? Não é uma função linear? Não seria uma função linear? Né? O esforço cortante seria constante, né? Com o valor da própria força aqui, e o momento seria uma função do primeiro grau, sendo zero aqui, máximo aqui. E aí, pessoal, quando o momento varia, o raio de curvatura dessa viga também vai variar. Tá? Quando eu tenho flexão pura, né, eu só tenho um raio de curvatura, obviamente. Né? O raio de curvatura é constante. Tá? Uma outra pergunta aqui, conceitual, né, que é abordando as coisas mais importantes que eu não quero que vocês tenham dúvida. Para esse momento que está sendo aplicado aqui, pessoal, acima do centroide dessa seção, né? Acima do centroide dessa seção, eu vou ter tração ou compressão? Tração. Tração, todo mundo concorda? Alguém discorda? Tá certo, né? Perfeito. Olha o sentido do momento aqui, né? E é isso que eu quero que vocês percebam, pessoal, para ajudar vocês, né, nessa dúvida. Aqui se eu uso o sinal de menos, não uso no meu equacionamento. Tá? Uma outra coisa importante, ó, o sistema de coordenadas que vocês devem adotar já está meio que sugerido aqui. Né? Tanto que eu botei aqui ó, um x', tá certo? Ou seja, isso né, já seria o momento de inércia, né, em torno do eixo onde está sendo aplicado o momento. Então, olha, esse aqui, pessoal, esse eixo aqui, ó, esse eixo aqui, eu estou dizendo que é o eixo X, tá certo? Ou X', problema nenhum, podia ser X logo direto, né? A minha origem vai ser lá, tá? O vertical vai ser Y e o sentido aqui, ó, da viga vai ser o Z, saindo aqui. Então, esse momento aqui, pessoal, ó, ele está no sentido positivo de X. Tá certo? Para cá eu estou chamando de X. Tudo bem? Está no sentido positivo de X. Para posições positivas de Y, ou seja, acima do centroide, a Leilani acabou de me dizer que eu tenho tensões trativas. Então, eu estou tendo aqui momento positivo, posição de Y positiva, está dando tensão positiva. Eu preciso do sinal de menos para essa equação fazer sentido? Preciso do sinal de menos aqui? Vamos lá, pessoal. Não, porque aí já vai ser positivo. Já está batendo, né? E olha só, momento positivo, para posições negativas de Y, ó, eu tenho tensões compressivas. Né? Então, mais do momento, com menos da posição, que é o que pode ter sinal, o I não tem sinal, obviamente, é uma propriedade geométrica, né? Então, mais com menos, dá menos. E está dando menos aqui no físico. Então, essa equação já está adequada, né? Não precisa de modificação nenhuma. Ao contrário da situação que a gente tinha aqui, ó. Tá certo? Então, por isso que eu quero que vocês percebam, né? Essa questão do sinal, tá certo? Na equação. Quando usar, quando não usar, não quero ninguém decorando. Ok. Então, a primeira coisa que eu disse, né? Calcular o centroide, para depois aplicar o teorema de eixos paralelos. Então, aqui, ó, a gente pode fazer uma tabelinha para facilitar a vida, né? Então, como é que a gente calcula esse centroide, né, pessoal? É o somatório de Y barra vezes A de cada areazinha da seção, ou seja, aqui eu tenho dois retângulos. Eu estou dizendo que esse aqui é o meu retângulo 1, esse aqui o 2, tá certo?
Então, aqui, ó, o retângulo 1, pessoal, qual é a área dele? É 20 milímetros vezes 90, tá aqui já. E, olha só, agora isso aqui é importante, tá certo, pessoal? Essa posição Y aqui, ó, eu vou estabelecer, né, alguma referência, tá certo? Aqui eu estou estabelecendo essa parte aqui de baixo da minha seção como referência. Perceberam, né? Então, olha só, e eu não posso mudar essa referência enquanto eu estou calculando o centroide. Calculei o centroide, jogo a minha origem lá para o centroide, e aí o meu y vai variar, né? Mais y e menos y a partir do centroide. Mas antes disso, estabeleço aqui a minha referência. Pode ser que podia ser aqui embaixo, podia ser aqui em cima, onde você quisesse. O mais comum é você estabelecer, ó, a referência aqui embaixo, tá? Então, ó, em relação a essa referência aqui primeira, tá certo? Eu faria o contrário, né? Esse aqui é um exemplo resolvido, já puxei de lá. Eu chamaria isso aqui de x' e isso aqui de x, tá? Mas isso aí não tem problema. Então, olha só, a área dessa área 1, ó, é 20 vezes 90, e o y barra é o centroide, tá certo? É a coordenada do centroide daquela área em relação à minha referência. Tá certo? Ó, minha referência é aqui embaixo, então qual é a posição aqui, ó, coordenada y desse ponto aqui, né? Deixa eu botar o apontador aqui. É 40, tá certo? Mais metade dessa altura, que é 10. Tudo bem, pessoal? Sem dúvidas aqui, né? Então, 50 nessa minha coordenada. Cuidado, né? E a área 2, o meu retângulo 2 é esse daqui. Então, a área dele é 40 vezes essa largura aqui é 30, e a altura dele, ó, a coordenada do centroide dele em relação à minha referência é 20. É a própria metade dessa altura aqui. Então, ó, o produto y barra A, né, tá aqui. Então, eu tenho o somatório desse produto e o somatório das áreas, das duas áreas. Isso, pessoal, essa divisão me dá o meu y barra. O meu y barra em relação à minha referência, né? Então, ó, deu 38 aqui. A minha referência é aqui, então, ó, vai dar um pouquinho abaixo dessa linha, né? Porque aqui é 40, então um pouquinho aqui abaixo, ó. Então, aqui meu y barra, 38 milímetros. Tudo bem, pessoal? Tudo bem até aqui, né? Se você mudasse a referência, né? Se você quisesse trabalhar com essa referência aqui, ó, não, minha origem vai ser aqui. Então, quanto ia ser o meu y barra? Ia ser menos o quê? 22. Tá certo? Claro, né? Se eu admitir que eu estou trabalhando, né, com essa posição aqui para cima e essa daqui para baixo. Mas dá no mesmo. Tudo bem, pessoal? Dá no mesmo. Opa. E aí, já tendo o centroide, eu posso usar o meu teorema de eixos paralelos. Aí, só relembrando, isso aqui tudo vocês viram em mecânica geral, e se eu não me engano, a gente até fez alguma coisa na nossa revisão. Talvez o teorema de eixos paralelos não, na nossa revisão de estática. Olha só, mas como é que a gente aplica isso, né? Só relembrando. O meu momento de inércia, pessoal, e aí, o que é importante, né? O momento de inércia, ele depende do eixo em torno do qual eu estou calculando. Tá certo, pessoal? Olha só, né? Vamos lá, deixa eu fazer a caneta aqui. Ó, isso aqui vai ser meu eixo Y. Opa! Meu eixo Y. Tá certo? E esse aqui, ó, já está estabelecido o meu eixo X. Tá? Pessoal, se eu quisesse calcular o momento de inércia, vamos lá, se o meu momento, ó, em vez de estar em torno de X, estivesse em torno de Y, tá certo? Ou seja, né, aqui, ó, estivesse em torno de Y, tá certo? Ó, o meu vetor momento em torno de Y. O momento de inércia que eu ia ter que calcular seria em relação ao eixo Y. Como o momento está em torno de x, eu vou ter que calcular o momento de inércia em relação ao eixo x. Tá? Mas isso vai mudar. Né? A seção não tem só um momento de inércia. Né? Mas tem um momento de inércia em relação a um determinado eixo. Tá?
Olha só, então, vamos lá. Ó. O momento de inércia de uma seção composta, né, em relação ao centroide da seção, tá? É o somatório de I barra mais AD quadrado. O que é isso, né, pessoal? O I barra, né, é o momento de inércia de cada área, tá certo? Por exemplo, aqui eu tenho 2 retângulos. Como é que eu calculo o momento de inércia de um retângulo? Base vezes altura ao cubo sobre 12, tá? Base vezes altura ao cubo sobre 12, né? E aí, o que é importante aqui, pessoal? E eu quero vocês muito atentos nisso. Aí, o que eu chamo de base e o que eu chamo de altura? A base, pessoal, é a dimensão na direção do eixo em torno do qual eu estou calculando o momento de inércia. Né? Então, aqui, ó, por exemplo, nesse retângulo 1 aqui, o que é base e o que é altura aqui? A base seria em torno do eixo X e a altura em torno do eixo Y? Não, pois é. A base, então, mas me diz a dimensão da base que eu jogaria na minha equação. 90 milímetros. 90 milímetros. 90 milímetros, né? E a altura 22. Se eu estivesse calculando em torno de Y, olha só, né? Se eu estivesse calculando em torno de Y, a minha base seria 12 e a minha altura seria 22. Ou seria 90. Então, percebem? Então, atentos a isso, pessoal. Atentos a isso, tá? Mas vamos lá, isso é um processo, né? Vocês vão se acostumar. Então, olha só. Ali, A é a área daquela seção e o D, pessoal, que eu elevo ao quadrado, tá certo? É a distância do centroide daquela área. Por exemplo, aqui, ó, a área 1. O centroide dela é aqui, até o centroide da seção como um todo. Por isso que eu precisava calcular o centroide antes. Tá certo? É essa a distância. Tá? E aí, né, aqui vai ter uma dimensão ao quadrado, aqui vai ter outra dimensão ao quadrado, que é a área vezes uma distância ao quadrado. Então, vamos lá. Ó. Então, olha só, vamos aplicar isso daqui para essa nossa seção, né? Então, começando aqui pela área 1. Então, ó, na área 1 é esse retângulo. E como eu estou fazendo em torno de x, a minha base já me responderam. É 90 e a minha altura 20. Então, 90 vezes 20 ao cubo sobre 12. Mais a área, eu já calculei aqui, ó, a área da área 1, 1.800, vezes a distância, ó, desse centroide, pessoal, da área que eu estou interessado, a 1, até o centroide da seção como um todo. Então, ó, essa distância é 12. Tá certo, pessoal? Essa distância é 12. Né? Olha, se daqui da minha base até aqui eu tinha 50, e daqui para o centroide eu tenho 38, só fazer essa subtração. Né? Então, 12 ao quadrado aqui. Tá? Coloquem as unidades, que aí vocês não esquecem. Né? Às vezes as pessoas esquecem esse ao quadrado. Né? Se você esquecer esse ao quadrado aí, você vai ver que eu não posso somar essas coisas aqui. Né? E essa área 2, né? A base agora, ó, é 30 e a altura é 40. 40 ao cubo. Vezes 1.200, vezes aqui a área, né? Vezes a distância, ó. Daqui para cá, pessoal, é 20. Então, daqui até o centroide, né? Essa é a distância D que eu preciso, é 18. Tá? Então, tá aqui, ó, meu momento de inércia, tá? Em relação ao centroide da seção em torno de x. Tá? 868 vezes 10 a menos 9 metros a quarta, ou 868 vezes 10 a terceira milímetros a quarta. Né? 1 metro a quarta é 10 a 12 milímetros a quarta. Né? Ok. E aí é só aplicar fórmulas agora, né, pessoal? Primeiro aqui, né? Ó, momento de inércia da seção. Oi? Eu estou com uma dúvida. Diga. O YA, vírgula milímetro cúbico. Eu não entendi essa parte. O somatório. Como é? Desculpe. YA, milímetro cúbico. Ah, não, porque ó, a unidade, isso aqui é o produto, isso aqui é a unidade. Né? Ó, a unidade da área, milímetros ao quadrado, unidade do Y, né, da coordenada Y, milímetro, e
Isso aqui é a unidade desse produto, que é a posição vezes a área, né? Então, milímetro vezes milímetro ao quadrado dá milímetro ao cubo. Ok? Mas, por que 90? Oi? Por que 90? Tá aqui, ó. Vamos lá. 50 vezes 1.800 vai dar 90 mil. 5 vezes 1.800 dá 90. Vezes 10, né? Porque é 50, dá 90 mil. Tá? Entendi. E aí aqui, ó, 20 vezes 1.200 dá 24 mil. Oi? Entendi, professor. Entendeu? Entendi. Beleza, Anderson. Beleza. Então, ó, calculamos já o momento de inércia e calculamos o centroide, por onde passa a linha neutra. Então, aqui, pessoal, quanto vai valer a tensão aqui nessa posição aqui? Lá no centroide? Vale zero, né, pessoal? Na linha neutra, né? No centroide. Beleza, perfeito. Tá, então agora aplica a fórmula, né? Aplicação, né, da fórmula aqui. Então, olha só, eu quero a máxima trativa e a máxima compressiva. Pessoal, onde vai ser a máxima tensão trativa? Acima do centroide. Acima do centroide, mas em que posição? Lá na superfície superior, né? Né, Leilane? Né? Porque ó, é a maior distância do centroide até onde eu tenho tensões positivas. É daqui até a superfície. Né? Ó, o momento não vai variar. O momento é o mesmo na seção toda. O momento a gente calcula para a seção. O momento de inércia também em torno de x também não vai mudar. O que muda é a posição, né, onde eu estou calculando as tensões. Aqui no centroide, minha posição y, que eu estou chamando de c lá, mas entendo como y, lá da fórmula, é zero. Então, a minha tensão aqui é zero. Né? E a minha máxima atrativa, né, vai ser onde eu tiver a máxima distância aqui, ó, que é na superfície superior. E a máxima compressiva vai ser na superfície inferior, por sua vez. Né? Mas agora, antes de ver lá, pessoal, a magnitude da tensão trativa vai ser maior ou menor do que a magnitude da tensão compressiva? Pessoal, o que eu acabei de dizer? O que varia na fórmula da tensão? Né? Numa determinada seção. O momento não varia, o momento é para a seção toda, o momento de inércia também. O que varia é a posição y, tá certo? Então, olha só, qual é a maior distância? É do centroide para cima ou do centroide para baixo? Centroide para baixo. Então, a tensão de maior magnitude vai ser a compressiva, tá certo? Então, olha só, aqui, né, já aplicamos, né, a distância aqui, tá certo? Aqui eu botei o menos aqui, pessoal, mas eu acho que na hora de copiar eu quero vocês, porque esse aqui é o meu computador antigo, eu não tenho o MATLAB aqui, né, para editar essa equação. Ainda não resolvi o problema no meu outro, né? Mas o que acontece? É essa coordenada aqui que é menos agora. Né? Não é que vai aqui no B eu vou começar a usar o menos na fórmula. Não é. É essa coordenada aqui, ó, 38 milímetros, que aqui eu estou botando em metro, que é negativa, né? Porque é do centroide para baixo. No centroide é zero, então lá na superfície inferior é menos 38 milímetros. Tá entendido? Então, ó, o momento está aqui, 3. A posição menos 38 e o momento de inércia. Então, está aqui, ó. Você fazendo esse cálculo vai dar menos 131,3 megapascal. Tá? E a tensão trativa máxima, né? A distância é 22 milímetros. Então, 76 megapascal. E aí, pessoal, eu posso calcular o raio de curvatura aqui. Tá certo? Posso calcular o meu raio de curvatura. Né? A curvatura em si, né, é 1 sobre ρ, ρ é o raio, e a fórmula é essa, né, momento sobre EI, né, e o I é, de novo, em relação ao eixo em torno do qual eu estou aplicando o momento, sempre assim. Aí está aqui, ó, o módulo de elasticidade, né, 165, isso aqui é o que? É um ferro... é ferro fundido.
Então, isso aqui é um material frágil, tá certo, pessoal? Isso aqui é um material frágil, né? 165 de módulo, e aí, olha só, a curvatura deu isso daqui, e o raio de curvatura deu 47,7 metros. Claro, né, pessoal? Quanto maior o raio de curvatura, menor é a curvatura da minha viga, tá certo? E materiais estruturais, a gente espera realmente curvaturas pequenas, tá certo? Então, ó, né, o que você imagina, né? Se eu tenho uma viga reta, quanto é o raio de curvatura? É infinito, né? Aí eu dobro um pouquinho, né? Curvo um pouquinho, meu raio ainda vai ser grande, mas aí já vai ter um valor, esse daqui, por exemplo, é 47,7 metros, tá certo? De raio, tá? Aí, pessoal, um outro detalhe importante. Se aqui, né, eu tivesse preocupado, né? Olha, eu vou posicionar, se eu tivesse a opção, né, de posicionar a viga assim nessa posição, ou de cabeça para baixo, tá? Ou de cabeça para baixo. Vamos dizer que fosse né, esse T aí de cabeça para baixo. Para termos de resistência, pessoal, isso seria mais ou menos interessante estruturalmente falando. Aí, ó, questão conceitual. De novo, eu quero vocês assimilando, né? Acho que Diga. seria menos interessante. Por que menos? Eu não estou falando de funcionalidade, eu não estou falando de nada disso. Eu estou pensando só na integridade da viga. Tá? Olha o detalhe aqui, pessoal, que vocês teriam que pensar, né, para responder essa pergunta. Materiais frágeis, pessoal, eles, né, quase que invariavelmente, eles resistem mais à compressão do que à tração. Tudo bem? Tá certo? Eles resistem mais à compressão. Pensem, por exemplo, no concreto. Né? O concreto ele resiste muito à compressão e quase nada de tração. O que aguenta lá a tensão de tração no concreto são os vergalhões que estão por dentro dele, né? Tá certo? Eu tenho lá o concreto armado, né? Do que é feito as vigas, né? Então, nesse caso, não seria vantajoso, né, professor? Se eu invertesse, isso não seria vantajoso. Perfeito, Anderson. Né? Por quê? Nessa posição aqui, eu estou tendo a maior tensão de compressão com uma magnitude que é quase o dobro da de tração. Então, percebam, se eu boto isso invertido e mantenho o sentido do momento, a minha tensão de tração é que seria 131 e a minha de compressão 76. E, poxa, se o meu material resiste muito mais à compressão, eu vou querer, se eu tenho essa opção, carregar mais ele em compressão do que em tração. Tá certo? Ok, pessoal? Então, assim, mas de novo, né? Essas coisas conceituais vão sendo absorvidas naturalmente, mas sempre se coloquem na posição de pensar nas questões conceituais, né? Do comportamento do material, tá certo? E, por exemplo, como você se posicionaria, né, frente a alguma decisão de projeto? Por exemplo, se eu pergunto isso para vocês, né? Eu vou colocar minha viga assim ou assado. Não, se o momento é nesse sentido, né? É assim, por quê? Justifica. Tá? Ok. Olha só, pessoal. Aqui a gente chega já num novo tópico, né, do curso, que é flexão em barras com diferentes materiais, né, o que vem sendo cada vez mais comum, né, pessoal, e um caso muito comum de aplicação disso é o que eu acabei de dizer, né, concreto armado, né, que eu tenho dois materiais diferentes, eu tenho o concreto e eu tenho o vergalhão ali, mas hoje em dia, cada vez mais, ainda mais com a evolução, né, muito grande dos materiais compósitos para servir de reforço estrutural, né, que também serve como proteção, né, em algumas situações, né, a gente tem que saber fazer o cálculo, tá certo, dessas tensões atuantes no material e em outro, tá certo?
Claro que vai ser diferente aí, né? E aí, né, pessoal, eu tenho que, de novo, para saber, né, tensões atuando, né, quando eu tenho dois materiais trabalhando numa viga submetida a um momento, né, eu vou ter que usar condições de compatibilidade também, ou seja, informação de deformação, tá certo? E aí, pessoal, uma coisa que a gente sabe, né? Se eu tenho, vamos lá, eu tenho dois materiais, tá certo? Uma coisa que não vai mudar é o comportamento da tensão. A tensão vai seguir tendo um comportamento linear, tá certo? Vai seguir tendo um comportamento linear, assim como a deformação. Agora, olha, vamos lá. A deformação, pessoal, ela vai ter, ó, por exemplo, vamos dizer que aqui eu estou aplicando um momento, ó, em torno desse eixo aqui. Vamos imaginar aqui, ó, até pelo próprio esquemático aqui, né? O momento está nesse sentido aqui, né, pessoal? Ou seja, acima, né, da minha linha neutra, eu vou ter compressão, se o momento é nesse sentido, né? E abaixo, tração. Né? Então, deformações negativas acima e abaixo positivas. Tá certo? A deformação, pessoal, né? O comportamento das deformações, ele não pode ter descontinuidades ao longo da viga. Tá certo? Então, o comportamento dele é linear mesmo, né? Porque a viga, a seção lá tem que ser contínua, ela permanece plana. Não é isso? Não é uma das nossas hipóteses? Então, se a deformação, ó, já segue essa linha aqui, ó, sem saltos, tá certo? Para dois materiais diferentes, percebam, ó, aqui eu mudei de material e a deformação continuou seguindo a sua linha aqui. Como é que eu transformo tensão em deformação, pessoal? Ou deformação em tensão? Eu multiplico pelo módulo de elasticidade. E é claro que eu tenho que multiplicar pelo módulo de elasticidade do material que constitui aquela parte ali. Então, percebam, né? Aqui, ó, por exemplo, eu estou dizendo que esse material aqui é 1, né? Então, é 1, a deformação, pessoal, a fórmula da deformação específica, lembrem lá, né? Uma das formas da gente fazer é menos y sobre ρ, né? Ρ é o raio de curvatura, né? E y é a posição, né, ao longo da altura da seção. Então, a tensão no material 1, como é que se comporta? É a deformação no material 1 vezes o módulo de elasticidade do material 1. Como eles são diferentes, é óbvio, né, pessoal, que eu vou ter, né, inclinações diferentes para essa reta. A inclinação dessa reta das tensões, ela vai ser proporcional ao módulo de elasticidade do material. Tudo bem? Nessa aqui, claramente, né, o material 2 tem um módulo de elasticidade maior. Então, olha, esse comportamento de tensão, né, no material 1. Então, até aqui, ó, é isso. E, a partir daqui, quando eu já mudo o material, eu já tenho que multiplicar por outro módulo de elasticidade. E, então, ela tem essa mudança de inclinação, né, no comportamento das tensões. Tudo bem, pessoal? Até aqui? Esse aqui é a gente analisando o comportamento, né? E aí, ó, aqui está simplesmente o equacionamento do que a gente descreveu aqui para cima, né? O material 1, esse aqui é o equacionamento, o material 2, esse daqui. O eixo, ó, o eixo neutro, pessoal, tá certo? Não passa necessariamente pelo centroide da seção composta. Tá? Eu estou dizendo aqui o centroide geométrico, né, pessoal? Se a gente pensar no centro de massa, que aí também envolve, né, a densidade do material, né, isso muda um pouco. Mas, por exemplo, isso aqui é um retângulo, né? Isso aqui é um retângulo. Então, o centroide dele, se eu pensar só em geometria, né, descartando aí material, né, é claro que vai ficar, né, não vai ficar, vai ficar na metade da altura, perdão, né? Mas a minha linha neutra, o meu centro de massa, né, que é onde vai ficar a minha linha neutra, não é no meio da altura. Por quê? Eu tenho que também ponderar pela densidade dos materiais, tá certo? Ou no caso aqui, pelo módulo, o que quer que seja. Tá? Então, olha só, pessoal. Qual é o procedimento,
né, para a gente trabalhar e conseguir definir, né, a parcela de tensões, né, o comportamento das tensões atuantes num material e em outro, né? O que é que a gente pode fazer? A gente pode trabalhar, pessoal, né, com áreas equivalentes, tá? Aqui, por exemplo, né, para a gente fazer um equilíbrio de forças aqui, tá certo? As forças que atuam nos elementos aqui, pessoal, olha, a gente fazendo uma equivalência de área. O que é essa equivalência de área? Né? Eu pondero as áreas, pessoal, pelo módulo de elasticidade. Tá? Então, olha só, qual é o sentido daqui, né? A filosofia dessa metodologia. Esse material aqui, ele tem um módulo de elasticidade menor do que esse daqui de baixo. Tá certo? Para ele ter, pessoal, a mesma rigidez, tá certo? Desse material aqui, né? Por exemplo, para essa parte aqui de baixo ter, né, a mesma rigidez dessa daqui de cima, ou mudando um pouquinho, vamos mudar um pouquinho o raciocínio. Vamos dizer que eu quisesse ter toda essa seção só com um material, só com esse material de cima aqui, tá certo? Mas eu quero manter a rigidez que eu tinha, eu trabalhando com esse material aqui com maior módulo. Então, o que é que eu mudo? Eu mudo geometria, né? Se eu tenho mais área, eu vou também ter mais rigidez. É qualquer geometria que eu posso, é qualquer dimensão que eu posso alterar? Não. A dimensão que eu altero, pessoal, é a dimensão na direção do eixo em torno do qual eu aplico o momento. O momento não está sendo aplicado em torno desse eixo aqui, ó. Eu fiz aqui setinha, né? Em torno desse eixo. Então, quando eu vou mudar essa área aqui, ó, tá certo? Para trabalhar só com um tipo de material, mas mantendo a rigidez, eu vou ter que ter uma área maior, tá certo? Porque esse daqui resistia bem mais, né? E aí, a dimensão que eu altero é essa dimensão aqui, ó, ao longo do eixo em torno do qual o momento está sendo aplicado. Tudo bem? E aí, como é que eu altero isso? Eu faço, pessoal, uma relação. Esse N aqui é a relação entre os módulos de elasticidade. É 2 sobre E1. Né? Eu faço o maior sobre o menor. Né? Vamos dizer que fosse 2, pessoal, essa relação. Vamos dizer que esse material de baixo aqui tenha 200 megapascal e esse de cima aqui tenha 100. Né? Então, olha, aí eu vejo, né, o quanto eu tenho que alterar essa largura aqui, né, para eu ter uma área equivalente aqui. Tá certo? Então, eu vou multiplicar por 2, tá certo, pessoal? Essa dimensão aqui, ó, essa largura, né? E aí, essa vai ser a minha área modificada. Em termos de rigidez, quando eu uso o sinal de igual aqui, é para falar em termos de rigidez. Tá certo, pessoal? Em termos de rigidez. Né? Para manter aquele produto, vezes I. Tá? Se eu tivesse só um material. Tá? E aí, ó, fazendo equilíbrio de forças aqui, né? Forças no material 1. Sigma 1 vezes dA. Tá certo? E aí está aqui, né, a fórmula da tensão estava já no outro slide, né, em relação aqui à curvatura e à posição Y. E na área 2, né, eu vou ter, de novo, né, sigma 2, dA também, né, menos E2, Y, ρ, dA, tá certo? Então, olha, a relação aqui, N, tá certo, é a relação entre os módulos, maior sobre o menor. Então, o que a gente tem aqui, né, pessoal? Relacionando o DF2, né, com o DF1. Né? Esse é 1 aqui, ó. Não, esse é 2 aqui, perdão. É N vezes E1. Tá certo? Já que o N é a relação entre os dois. Então, tá aqui, ó. O DF2 daria isso daqui. Né? Que é o que, pessoal? O sigma 1. Né? Então, fica sigma 1 vezes NDA, tá? Então, pessoal, qual é a conclusão que a gente chega, né? Quando a gente faz a área transformada, tá certo? A gente aplica essa metodologia da área transformada, as tensões que a gente vai obter, ó, esse comportamento aqui que a gente obtém
é como se toda a seção tivesse só um material. Então, eu teria só uma inclinação de reta. Só que aí, o que você faz? Para a área que é só o material 1, você mantém esse valor aqui, tá certo? Esse valor que você está calculando com esse IZ aqui, ó, da área transformada, tá certo? Já, quando eu chego aqui, ó, a partir dessa altura, eu só multiplico o valor que eu teria se eu tivesse realmente o material 1, multiplico pelo N. Aí eu tenho essa nova inclinação aqui. Isso vai ficar um pouco mais claro, tá certo, pessoal? Aqui, ó, eu tenho a receitinha de bolo para utilizar esse método, tá certo? Então, ó, define-se um material de referência, de preferência o material de menor módulo de elasticidade, tá certo? Então, vamos dizer que eu tivesse 3 materiais, sei lá, ou até mais, né? Então, usa como referência o menor módulo de elasticidade. E modificam-se a área dos demais materiais, aí importantíssimo, em dimensão na direção paralela à linha neutra, tá certo? Ou seja, paralela ao eixo em torno do qual eu aplico o momento. Por isso que aqui eu modifiquei essa largura, e não a altura, por exemplo, que era a minha outra opção, né? A modificação é feita a partir da relação do módulo de elasticidade do material de cada parte com o do material de referência. Tá? Então, tipo, quanto eu tenho que modificar essa largura? Vai ser o valor da largura vezes o N, que é a relação entre os módulos de elasticidade. Né? Obtém-se, então, o momento de inércia da área total transformada. Aqui, por exemplo, né, pessoal, eu ia ter que fazer o momento de inércia agora dessa nova área. Não é mais um retângulo simples, é uma área composta. Tá certo? Então, eu teria essa áreazinha, ó, base vezes altura ao cubo sobre 12, essa área aqui também, mas antes eu teria que calcular o centroide dessa seção. Tá certo? E a gente já sabe como é que calcula o centroide de área composta. Né? E aí, ó, com esse Z, com o momento, a gente calcula a tensão, como se fosse só esse material, mas quando eu sei que é o outro material, eu multiplico o valor dessa tensão pelo N, que é a relação entre os módulos. Por fim, ó, né, multiplico as tensões calculadas para a área transformada pelas razões dos módulos de elasticidade. É 2 sobre E1, é 3 sobre E1, se eu tiver 3 materiais, por exemplo, etc. Para as áreas com materiais diferentes do material de referência. Então, a gente vai fazer a área transformada, tendo como base o material de referência, com o menor módulo, tá certo? Vai calcular o momento de inércia daquela área transformada e calcular as tensões. Pura e simplesmente assim. Vamos resolver esse exemplo aqui que vai ficar mais claro. Certo? Então tá aqui, ó. Vou dar um tempinho para vocês aí de novo. Tá certo? Então, olha só. A barra mostrada aqui é feita da união de partes de aço, 203 GB, e latão, 105. Determinar a tensão máxima no aço e no latão, quando um momento, né, de 4,5 kN estiver aplicado. Então, aqui toda a metodologia, né, um resuminho daquela receita de bolo lá. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos mostrar a solução aqui. Pessoal, só chamando a atenção, né? Uma primeira coisa aqui. Vamos lá. Esse momento aqui, ó, no sentido que ele está aplicado, eu vou ter tração ou compressão acima do centroide, acima da linha neutra. Tração, perfeito, né? Ó o sentido, né? E aí uma coisa também, pessoal, que gente já fez confusão, né? Quando eu represento assim, pessoal, eu já estou representando só a seção transversal. Entendam, né, que eu tenho uma viga, tipo, entrando no quadro aí, tá certo? Assim como está desenhado aqui, ó. Então, imagina, eu estou desenhando isso aqui. Essa aqui é a minha vista, tá certo? Mas, ó, tem a viga lá para trás, tá certo? Mas como é flexão pura, o comprimento dessa viga não me interessa, porque o momento não vai mudar, tá certo? O momento não vai mudar.
Aí uma outra questão. Então, ó, o momento está aplicado aqui, ó, nas referências que eu adotei, né? O momento, então, aqui eu arbitrei x, y e z. Tá? Então, o momento está em torno de x. Pessoal, as tensões atuando nessa viga, nessa seção transversal aí, devido a esse momento aplicado, vão ser em que direção? X, Y ou Z? As tensões. X? Por que X? O momento está em torno de X. Y. Por que Y? Vamos lá. Esse tipo de confusão acontece, vamos resolver isso agora. Né? É uma coisa que eu insisti com vocês desde lá do início. Pessoal, ao longo de que eixo a viga está posicionada? Pela forma que eu arbitrei aqui. O que eu falei sobre tensão de flexão? As tensões de flexão estão sempre na direção de quem? Da viga. Se a viga está ao longo do eixo Z, as tensões vão ser ao longo de Z. Tá certo? Tudo bem, pessoal? Não quero mais esse tipo de confusão. Tá? E aí é por isso, quando a gente faz esse tipo de gráfico aqui, ó, né? Esse tipo de gráfico aqui, é como se a gente estivesse colocando a viga de lado de novo, né? Aqui eu estou enxergando ela de frente, né? A seção transversal. É como eu tivesse isso aqui, ó. De novo, estou colocando a viga de lado, né? E fazendo o comportamento. Aqui a viga está posicionada no eixo X. Então, tensão na direção X. Aqui, né? Eu estou dizendo que a viga está na direção Z. As tensões, pessoal, né? Vão ser na direção Z. Tá? Não quero esse tipo de confusão mais. É muito comum, né? Não, eu vou lá, tem um esforço transversal, que é vertical. Aí o camarada vai lá e põe tensão de flexão sigma Y, vertical. É a direção da viga, pessoal. A direção da viga. Não vamos mais confundir isso. Tudo bem? Combinado? Então, vamos lá. Beleza. E aí está entendido isso, né? A forma de representação. E eu quero vocês se acostumando com isso, tá certo? Representar os esforços atuando numa seção, tá certo? Desenhou a seção lá, desenha todos os esforços que estão atuando. Isso a gente vai ver com mais calma em cargas combinadas, tá? Vocês vão aprender a fazer isso bem. Então, olha só, qual é a metodologia, né, pessoal? Estabelecemos um material de referência, que é o latão, que é o menor módulo. Então, tá aqui, o meu N, já que eu só tenho 2 materiais, então eu só vou ter um N aí para calcular, né? Uma relação. Senão, eu teria N1, N2, enfim. Então, tá aqui, ó, o meu N é do aço sobre a do latão, deu 1,933, quase 2, né? Aí, olha só, então, se o meu material de referência é o latão, eu tenho que modificar a área de aço, tá certo? A de latão não modifica, é meu material de referência, eu mantenho lá. Então, ó, o latão eu mantenho todas as dimensões. E para o aço, qual é a dimensão que eu vou alterar? É a dimensão, né? Na direção do eixo em torno do qual está aplicado o momento. De novo, não vamos confundir isso. Então, aqui no caso é essa largura. A largura antes era 19, agora a nova largura da área transformada vai ser 19 vezes 1,933. Tá certo? Olha só, pessoal, tanto essa área aqui quanto essa área transformada são retângulos. É um retângulo simples. Então, eu não preciso aplicar teorema de eixos paralelos, eu não preciso ver onde é que está o centroide. O centroide vai estar no meio da altura aí, não tenha dúvida, né? Se é um retângulo que deu minha área transformada, tudo bem? Então, ó, aqui, ó, momento de inércia da área transformada, né? Base da área transformada, que é essa dimensão, vezes a altura ao cubo. A altura não mudou nada, né, pessoal? Eu não modifico essa dimensão, né? A não ser que o meu momento fosse em torno de y, né? Aí eu ia ter que modificar a altura, tá? Então, está aqui o momento de inércia da área transformada. E aí, olha só. Cálculo das tensões máximas,
né? Ó, a tensão máxima, pessoal, para essa área transformada aqui, ó, como se eu tivesse só latão na minha vida, né? Esse a ideia da área transformada. Então, momento, que já está aqui, né? E aí eu só estou calculando aqui, ó, a magnitude da tensão máxima. Por quê? As tensões máximas de tração e compressão vão ter a mesma magnitude. Então, aqui eu só estou calculando o módulo da tensão máxima, né? Então, seria o quê? O momento vezes a maior distância, né? Do centroide até a superfície, tanto faz eu fazer para cima ou para baixo, vai dar a mesma distância, 38, sobre o momento de inércia da área transformada. Então, olha, para a área transformada, né, a minha tensão máxima é de 82,6 e ou na superfície superior ou inferior. Vai ter a mesma magnitude, né? Se for na superior, vocês mesmos já me disseram, né, é trativa, se for na inferior, compressiva. Aí, olha só, pessoal, para o latão, é essa tensão mesmo, né, que atua, porque aqui eu estou tomando como referência o latão. Já para o aço, para eu saber a tensão que realmente atua no aço, eu tenho que multiplicar a tensão máxima ali, ó, né, ou nessa superfície ou nessa superfície, pelo N. Então, olha, né, para esse momento aplicado, tá certo? A tensão que vai atuar máxima no aço, né, vai ser de 159,4 e no latão de 82,6. Isso é óbvio, né, pessoal? Se as deformações têm que ser compatíveis, né, as tensões, né, a tensão no material com maior módulo de elasticidade vai ter que ser bem maior, tá certo? Para eu ter uma deformação compatível ao material que tem menor módulo de elasticidade. Essa é a questão, e é assim que funciona, é assim que os materiais se comportam. Tudo bem, pessoal? Então, dificuldade nenhuma, né, na aplicação do procedimento aqui. Depois a gente vai ver mais exercícios com isso, tá certo? É mais para a gente se familiarizar, né, que não é direto, né? Ah, não, tem dois materiais diferentes e vou só aplicar aquela equação. Não é assim, tá certo? Eu tenho que balancear, saber o quanto está atuando num e quanto está atuando no outro. Bom, pessoal, então é o seguinte, o próximo tópico é flexão assimétrica, né? Aí, flexão, momento aplicado em mais de um plano, né? Em torno de mais de um eixo, tá certo? Professor? Também é um assunto... Oi, diga. Professor, nesse slide, no cálculo do momento de inércia, não deveria ser 1/12 vezes 36,7, transformado para metros? Não, porque eu tenho que somar, ó, isso aqui, o 36,7 é só a largura da parte de aço, que correspondente à parte de aço, perdão, né? Correspondente ao que seria a parte de aço, né? Mas eu tenho o restante aqui, né? É a largura da seção toda, tá bom? Então seria 36,7 mais 20. Tá certo, Jéssica? Tá certo sim, professor. Obrigada. Ok. Então, olha só, pessoal. Vamos parar por aqui, porque esse aqui é um assunto que a gente tem que ver com um pouco mais de calma, um pouco mais de cuidado. Acho que a gente já viu bastante coisa hoje. E, assim, está dentro da programação, né? Eu programei 5 aulas para flexão, que é um assunto um pouquinho mais extenso, tem mais detalhes. E é um tipo de esforço muito importante que vocês vão se deparar muito e que tem uma variedade, né, de comportamentos aí, né, quando eu vario os tipos de carregamento, tipo de seção. Então, vamos ver com bastante calma. E essa partezinha aqui, né, que pode, né, não ser tão simples de entender, vamos ver com bem calma, tá certo? Vocês já estão com material, vão dando logo uma olhada. Oi, Wilson. Só por curiosidade, mas nesse estudo de flexão, em alguma etapa, algum tópico, vai ser interessante a gente saber aquele momento de área. Momento de área? Porque a gente aprendeu, foi visto o momento de área
mecânica geral. Não, você está falando do momento estático? Porque, ó, esse momento de inércia que a gente calcula aqui é diária. Talvez você esteja falando do momento estático, que seria aquele nosso Qzinho. Isso vai ser importante, Wellerson, quando a gente for ver cisalhamento devido a carregamento transversal em viga. Tá certo? Aqui para flexão, não. Tá? Eu não sei se eu tirei todo. Tá certo? Professor, com licença. Pois não. Esse assunto de flexão, o senhor disponibilizou ele no SIGA? Esse slide? Não, porque só tem a tetação. Putz, cara, então eu... deixa eu só explicar para vocês. Eu tô numa semana de mudança de apartamento. Então tá tudo uma loucura. Já tô num apartamento novo, inclusive, mas tá doidice aqui. Eu não tô parando um minuto. Hoje eu passei o dia, tô desde cedo mesmo, correndo na rua, vou no cartório, vou em outro, e por isso que eu atrasei um pouquinho e não pude, né? Eu mudei, seria de manhã à tarde, mas também eu acho que foi legal, né? A gente ter essa alternância e na medida do possível, eu vou fazer mais essa alternância, tá certo? Não, a aula síncrona de tarde, a aula síncrona no outro dia de manhã. Na medida do possível, eu vou tentar fazer essa alternância, né? Mas, não sendo possível, né, mantemos o horário de manhã mesmo. Então, eu peço desculpas, eu vou fazer isso, não vou prometer hoje, porque eu estou acabado aqui, e eu ainda vou dar mais uma olhadinha em algumas coisinhas, né, aquelas correçõezinhas nas equações que eu falei aqui, né, para depois disponibilizar. Amanhã eu disponibilizo isso, tá bom? Sem problema, professor. Obrigado. Ok, pessoal. Então, olha, muito obrigado aí pela atenção. Desculpem novamente aí pelo atraso, tá certo? Pequeno atraso, né? Mas melhor do que, né, cancelar a aula, né? E até quinta-feira, tá certo? Assista a aula de quinta-feira, pessoal, para vocês acompanharem bem essa explicação, tirarem bastante dúvida, flexão assimétrica, tá bom? Tô aqui, professor. Boa noite. Tchau, professor. Boa noite. Professor? Oi, Filipe. Como é que no slide anterior? Sim. É que só uma última pergunta. Desculpe, Felipe, depois você fica à vontade. Deixa eu perguntar primeiro para o Eric. Vocês mandaram já o e-mail com as listas de cada um? Sim, professor. Pelo menos da tarde, sim. Da manhã, o André, ele estava enviando. Não sei se ele já acabou, mas eu creio que depois sim. você pergunta para ele. Me dê esse feedback aí, pessoal. Quem está aqui na sala, recebeu? Sim, eu já recebi. Sim. Então é o seguinte, pessoal. Aquilo é para vocês darem uma olhada, tá certo? Ver o que vocês ainda estão com dificuldade. Eu esperava notas maiores, né? Mas menos mal que eu notei que cada um tentou fazer mesmo, pelo menos a grande maioria, né? Menos mal, eu prefiro assim do que um monte de 10 ou um monte de 9, eu sabendo que aquilo foi meio copiado, tá certo? Eu prefiro. Então, e aí vocês estão sendo honestos consigo mesmo, né? E aí, então, já estão entendendo. Não, onde é que eu estou tendo dificuldade? Não, isso aqui eu achava que eu tinha entendido, ainda não entendi. E, pessoal, em cima disso, vamos usar as salas de monitoria para tirar essas dúvidas, tá certo? Ok? Então, nas salas de monitoria, vocês vão poder questionar, poxa, isso aqui, não entendi o que eu errei aqui, como é que deveria fazer mesmo? O André e o Eric estão aptos a explicar. Mas, assim, olha só, quem achar, pessoal, que poderia, dá para espremer um pouquinho mais aqui, responda um e-mail, se justificando que eu vou dar uma olhada. Tá certo? Responde
Para quem mandou para você, ou o Andrei ou o Eric, né, se for da manhã é do Andrei, se for à tarde o Eric, responde para ele com cópia para mim. Que aí eu vou dar uma olhadinha, dependendo da sua justificativa, da sua argumentação, eu dou uma olhada e vejo se dá para espremer mais alguma coisa. Tá? Isso cabe também. Tudo bem? Mas vamos lá, o Filipe estava com uma dúvida aí. Vamos lá, Filipe. É que o senhor fez a relação do, como é o nome? Do latão com aço, certo? Aí usou o latão como padrão. Sim. Aí tá. Como referência, sim. Sim, sim. Aí o senhor mudou a base, não é isso? Que o senhor disse que poderia mudar se fosse a altura. Como é que ficaria? Não poderia mudar a altura. Por quê? Eu tenho que alterar a dimensão, né? Que é na direção do eixo em torno do qual o momento é aplicado. Olha, o momento é aplicado em torno do eixo que aqui eu estou chamando de X, né? Então, a dimensão que eu posso alterar é essa aqui, ó, a dimensão ao longo de X, que é a largura. Se o momento fosse assim, em torno de Y, vamos dizer, nessa seta aqui, ó, né? A dimensão que eu teria que alterar era essa altura. Sim. Ah, então certo? mudar só a altura, certo? Então, só isso? Aí mudaria isso. Se o momento fosse naquele sentido, eu mudaria a altura. Aí, nesse caso, né, eu passaria a ter 3 retângulos diferentes. Na verdade, 2 iguais, né, esses 2 da ponta aqui que não mudam, que são de latão, e esse daqui que teria, né, uma largura um pouco maior. Por quê? Se o momento fosse em torno de Y, isso daqui seria a largura. Né? Isso daqui seria a base. Então, tem sempre isso, né? O que eu mudo é a base. Tá certo? O que eu mudo sempre é a base, nunca a altura. Porque se o momento fosse em torno de Y, a base, né? Eu tendo um momento em torno de Y, seria 76. Certo. Tá certo? Tá certo. Tá bom, Felipe? Obrigado. Claro? Obrigado, era isso. Maravilha. Ok, pessoal. Até quinta. Obrigado.